Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Fonseca ADM. Eu sou o professor Danilo Fonseca. Vou falar para vocês aqui hoje um pouquinho sobre matemática aplicada, sobre o tema de porcentagem, ok? Isso aqui surgiu aí com uma necessidade no dia a dia de trabalho, principalmente, tendo contato aí com alguns colaboradores de algumas empresas, pessoas que atuam diretamente às vezes no atendimento ao cliente, além dos nossos estudantes aí do iniciozinho do curso de administração que pegam essa nosso princípio da matemática e tem dificuldade em alguns conceitozinhos bem básicos que vão aí nos ajudar bastante no mercado de trabalho. Como eu gosto de falar para vocês, a gente sempre vai fazer essa integração, certo? Esses conceitos teóricos, a linha acadêmica e a aplicação no mercado de trabalho. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre porcentagem, tá certo? Porcentagem ela vai ser sempre, né, definida como uma das definições seria a centésima parte de um inteiro. O que isso quer dizer? Que eu tenho um número inteiro, 100, por exemplo. Quando eu tenho porcentagem, que é esse símbolo daqui, eu tenho o 100 dividido por 100. Eu tenho 1. Então eu posso dizer que 100%, tá certo? Ele vai corresponder aqui para a gente a 1. Agora, se eu tenho 70%, eu tenho 70 dividido por 100. Eu tenho 0,7. Muitas vezes, nos atendimentos ao público e etc., a gente vê alguns vendedores trabalhando aí com as calculadoras comuns e vão usar sempre esse sinal de porcentagem aqui para somar ou subtrair 70%, 10%, 15%. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho para a gente trabalhar com esses números decimais, ok? Que a gente pode estar usando também, que facilita bastante a nossa conta, tá certo? Olha só, exemplo número 1. Como vocês sabem, eu gosto sempre de trazer exemplos práticos para a gente poder estar entendendo um pouquinho melhor essa parte da teoria, tá bom? Como é que eu faço para encontrar 20% de R$ 300? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu valor 300 e vou multiplicar por 20%. Só que eu vou trabalhar com ele em números decimais. Então, eu vou estar multiplicando ele por 20 dividido por 100, que seria 300 vezes 0,2. Eu chego aqui a R$ 60, por exemplo. Então, eu sei que 20% de R$ 300 é R$ 60. Agora, se eu quero, por exemplo, no meu exemplo 2, somar 20% em R$ 300, a gente vai calcular esses 20% de R$ 300, vai pegar o resultado e vai somar no nosso valor inicial de 300. Nada mais é do que 300 mais essa expressão que está dentro do parênteses, que seria o cálculo dos 20% de R$ 300. Então, eu vou ter aqui a mesma coisa, 300 mais 300 vezes 0,2, 300 mais 60, 360, ok? Agora vem um questionamento para vocês. Eu posso dizer que somar 20% é a mesma coisa do que multiplicar por 1,2? Pessoal, parece uma coisinha bem simples, mas eu já fiz essa pergunta várias vezes em sala de aula e também em grupos de trabalho e muitas pessoas ainda têm dúvida e às vezes não respondem com tanta certeza ou não vão entender o porquê que essas duas coisas são iguais, ok? Até porque é a mesma coisa. Se eu quero somar 20%, basta multiplicar o meu valor por 1,2. Ou seja, a conta que a gente acabou de fazer. Como é que eu somo 20% em R$ 300? Anteriormente, a gente calculou 20% de 300, achou o resultado e somou em 300. Mas basta eu pegar 300 vezes 1,2, eu tenho aqui os mesmos 360. Tá certo? Mas por que isso, professor? Vamos lá. 100% a gente já sabe que é 100 dividido por 100, que é igual a 1. Então, o meu 100% ele vai ser 1, ou seja, se eu multiplicar por 1, eu tenho o meu 100%. Agora, o meu 20% é 20 dividido por 100, então eu tenho aqui 0,2. Se eu quero somar 20%, basta eu pegar o meu montante 100% e somar 20%. Então, eu quero pegar o meu 1 mais 0,2, que seria o meu 100% mais o 20%. Lembrando que o que eu faço com esse resultado aqui de 100%, que é 1 mais 0,2, que é 20%. Eu multiplico o meu valor
original, tá certo? Aquele valor que eu quero somar os 20%, tá bem? Ok, pessoal? Mas será que ainda está confuso, ainda está complicado de entender? Então eu trouxe para vocês para a gente tentar de uma outra forma, tá certo? Vamos ver se para alguns fica mais claro se a gente interpretar dessa forma aqui. Para somar uma porcentagem a qualquer valor, tá certo? Basta multiplicar este valor por 1 mais a porcentagem que eu quero, só que essa porcentagem tem que estar em números decimais, tá certo? Então, se eu quero somar 10% a R$500, basta eu pegar R$500 e multiplicar por 1 mais os 10% em números decimais. Como que vai ficar isso? 500 vezes 1 mais os meus 10% em número decimal, que vai ser 500 vezes 1 mais 0,1. 500 vezes 1,1 eu tenho aqui 550. Tá certo? Vamos avançar mais um pouquinho e vamos nos questionar do seguinte. Se o conceito diz que somar 10%, somar 30% ou somar qualquer porcentagem é a mesma coisa que multiplicar por 1 mais esta porcentagem, eu posso dizer então que diminuir 20% é igual a multiplicar por 0,8, tá certo? Vamos tentar? Diminuir 20% em R$300. Basta pegar 300 e multiplicar por 0,8, eu chego a 240. Mas por que isso, professor? Pelo mesmo conceito. Se eu tenho 100%, que é 1, eu tenho 20%, que é 0,2. A gente já viu isso aqui, então eu vou passar um pouquinho mais rápido. Se eu quero diminuir 20%, eu quero 100%, que é o que eu tenho, menos os 20%. Então, nada mais é do que 1, que é o que eu tenho, menos 0,2. Então, diminuir 20% é a mesma coisa do que multiplicar por 0,8, tá certo? Para aqueles que tiveram mais facilidade na segunda explicação e acharam que essa primeira estava um pouquinho confusa, vamos tentar dessa outra forma, tá certo? Como é que funciona? Para diminuir uma porcentagem a qualquer valor, basta multiplicar este valor por 1 menos, aqui está a diferença, tá certo? Menos a porcentagem em números decimais. Se lá atrás eu quero somar uma porcentagem a qualquer valor, eu pego 1 mais essa porcentagem em decimais. Se aqui eu quero diminuir, eu pego 1 menos essa porcentagem em decimais. Então, se eu quero diminuir 10% de R$500, eu vou pegar R$500 vezes 1 menos 10% em números decimais, que vai ficar basicamente assim. 1 menos 10 dividido por 100 vai ser 1 menos 0,1. Então, eu pego 500 vezes 0,9, eu chego aqui a 450. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, como eu disse para vocês, o objetivo desses vídeos é ser bem breve, bem objetivo e sanar dúvidas pontuais, tá certo? Como isso aqui foi uma dúvida que surgiu quando eu questionei alguns estudantes, alguns colegas aí sobre esses conceitos básicos, eu gravei esse videozinho aqui para poder estar orientando, certo? Mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês, obrigado para quem está assistindo. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aqui nos seus comentários e entre em contato com a gente. Obrigado mais uma vez e um forte abraço.